A gente fala agora de uma obrigação de quem mora em prédios: pagar a taxa de condomínio. Ficar inadimplente com essa taxa significa sofrer consequências. Mas olha só, tem regra para fazer esse tipo de cobrança e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Inaldo Dantas, que é especialista em condomínios. Doutor Inaldo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Pedro. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Taxa de condomínio, quem é que deve pagar, doutor? Bom, todo aquele proprietário de apartamento, ao adquirir a unidade, ele já passa a ser um devedor da taxa até o momento em que ele deixar de ser novamente o proprietário daquele apartamento. Ou seja, é uma dívida do imóvel e acompanha o imóvel pelo resto da vida. Aí o senhor falou aí no caso do proprietário, mas se esse proprietário ele aluga aquele apartamento, quem passa a pagar é o inquilino ou continua sendo o proprietário? Aí existe um detalhe. Perante o condomínio, o devedor é o proprietário do imóvel. Porém, no contrato de locação celebrado entre ele e o inquilino passa a ser o devedor perante ele e proprietário. Mas o próprio condomínio jamais pode cobrar diretamente do inquilino. Cristina de Candeias, ela disse assim: se uma pessoa fez um acordo com o condomínio, ela pode participar das assembleias? Se no acordo tiver a condição de ela só poder participar das reuniões ao quitar todo o débito, não. Se o acordo for omisso, entende-se que ela cumpriu a obrigação e voltou a estar em dia. Aí ela adquire todos os direitos novamente. Só relembrando aí, o senhor já falou que é obrigação do proprietário, mas se tiver um inquilino e for acordado o contrato, o inquilino deve pagar. Agora, o síndico pode expor o número do apartamento que está devendo a taxa de condomínio? Deixa eu só voltar um pouquinho nessa segunda resposta. Se a pessoa que vai fazer o acordo for o inquilino, o condomínio não deve fazer o acordo com ela. O acordo é com o titular do imóvel, tá? Agora, desculpa, eu perdi a pergunta. O síndico pode expor o número do apartamento que está devendo? Não deve. Apesar da lei não ser explícita, tá? Quem proíbe expor o nome do inadimplente é o Código de Defesa do Consumidor, uma relação que não existe em condomínios, porém a gente não aconselha que ele exponha o nome. Ele faça uma contabilidade técnica e nessa contabilidade, tecnicamente, ele informe a todos os condôminos com a linguagem normal quem são os inadimplentes. Josi de Camaragibe, doutor Inaldo, isso é uma pergunta muito... Ela diz que comprou um apartamento este ano e quando chegou o síndico mandou umas taxas do condomínio do antigo proprietário. Ela disse que começou a pagar, só que ela está muito apertada. Ela quer saber se ela tem mesmo que pagar essas taxas antigas. Sim, como eu falei no início, a dívida é do imóvel. Se ela comprou o apartamento, ela já também adquire a dívida. Agora, se essa dívida tem mais de 5 anos de vencida, essa dívida está prescrita. O síndico não tem mais o direito de cobrar esse valor dela. Mas se é dívida de 5 anos para cá, ela é obrigada sim. Porém, ela pode, numa ação regressiva, cobrar de quem lhe vendeu. Mas é uma relação entre ela e quem vendeu. O condomínio não tem nada a ver com isso. Ricardo de Souza, também de Candeias, ele disse que comprou 3 apartamentos e foram entregues com atraso em setembro deste ano. Na reunião de entrega, a construtora levou uma administradora para assumir o condomínio e informou que, por ter vendido apenas 32 apartamentos dos 74, a construtora iria pagar apenas 30% do valor do condomínio, ou seja, o restante do pessoal pagaria, e ele está dizendo aqui, R$ 730, e a construtora pagaria apenas 220 para cada apartamento. Ele quer saber se isso é correto. Não, não é correto. É uma prática abusiva e muito comum entre determinadas construtoras. A obrigação de pagar a taxa de condomínio, o percentual do que deve ser pago, é aquele definido na convenção de cada condomínio. Geralmente, de acordo com a fração ideal. E nunca, jamais, relacionado ao imóvel ter sido comercializado ou não. Ou seja, se você está com esse problema, consulte a convenção do seu condomínio e veja qual é a obrigação de pagar e qual é o percentual que cada um tem que pagar. Agora, doutor, vamos lá. O proprietário, o inquilino, está devendo ali a taxa de condomínio. O condomínio pode, por exemplo, suspender fornecimento de água, de gás, proibir o acesso em áreas comuns, por exemplo, piscina, salão de festas. É um sonho de todos aqueles que pagam o condomínio em dia em querer ver aquele inadimplente, quanto mais, ser punido de alguma forma. Nos condomínios mais modernos, onde o consumo de água e de gás já são individualizados, se é o próprio condomínio quem fornece essa água e esse gás, sim, é possível, desde que a convenção do condomínio assim preveja.
Naqueles condomínios mais antigos, onde a água e o gás não são tarifados fora a taxa de condomínio, não tem como ser feito. Com relação a ele ser impedido de usar alguma área de lazer ou não, a jurisprudência tem entendido que o uso de uma área coletiva, como por exemplo piscina, não. Mas um salão de festas que deve ser reservado e o uso desse salão vai gerar alguma despesa na hora que estiver usando, é lícita a proibição, desde que previsto na convenção ou no regimento interno de cada condomínio. Doutor Hinaldo, já que a gente falou aí salão de festa, a gente está se aproximando o período de fim de ano, das festas, das confraternizações. Para o uso do salão de festas, como é que deve funcionar? Cada apartamento pode fazer a sua festa no horário que ele reservar e passar até desse horário? Ou o condomínio precisa fazer uma nova assembleia especificamente para essas confraternizações? A grande maioria dos condomínios já prevê na sua convenção que em determinada época do ano o salão não pode ser reservado. E Natal e Ano Novo é uma dessas épocas. No Brasil, geralmente se faz com Natal, Ano Novo, Carnaval e em algumas épocas, ou algumas regiões, o São João, e em algumas épocas, a época de Copa do Mundo, tá? A grande maioria já prevê isso, que Natal e Ano Novo não pode ser reservado. Naqueles condomínios onde o regimento interno não prevê absolutamente nada, o correto é ir pela ordem de reserva. Quem reservou primeiro tem direito. Se há uma procura muito grande, leva o caso para a Assembleia, que é o melhor local para definir as regras que estão omissas no regimento interno. Doutor Hinaldo Dantas, muito obrigado por conversar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, Pedro. Bom trabalho para você também. Estarei sempre à disposição.